Olá, meus irmãos, como vocês estão? Para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês. Eu sou Adriana Rivera, sou missionária da Comunidade de Vida e estou muito feliz porque neste tempo, junto com todos vocês, estou assumindo a responsabilidade de difundir o carisma, para tantos lugares onde ainda nós não estamos presentes. Então, neste dia, eu vou partilhar um pouco para vocês sobre aquela profecia que Deus, ele vem nos falando, que ele vai operar nestes dias de retiro. Ele nos disse que ele ia recriar os nossos corações com o coração mariano e, além de recriar nossos corações com o coração mariano, ele deseja nos recriar na unidade. E isso que eu vou partilhar com vocês. Deus que deseja nos recriar na unidade. Quando eu olho para todos vocês que estão aqui comigo, e olho também para a minha vida, eu que sou colombiana, sou bogotana, não tive contato com o Brasil assim antes, foi realmente fruto de uma grande providência de Deus na minha vida. E quando eu olho para nós, eu posso dizer, meu Deus, realmente o carisma é um carisma vivo. O carisma, Shalom, ele é vivo porque vivo é Jesus Cristo. E nós sabemos que Shalom é Jesus Cristo, é a verdadeira paz. Então, é muito bonito. Eu acho que Moisés e os primeiros irmãos, 38 anos atrás, eles nunca imaginaram o alcance que teria o carisma. E, na verdade, nós não imaginamos o alcance que o carisma terá. Porque o carisma é Jesus Cristo. Porque o carisma que nós levamos nas nossas vidas, ele transforma vidas. Como transformou a minha. Como transformou a sua, O carisma, ele é vivo. Então, eu queria iniciar esta partilha com vocês. Lembrando cada um de vocês, através da experiência que nós tivemos com Deus, que realmente Deus, ele deseja ultrapassar as barreiras da língua, as barreiras geográficas, as barreiras culturais. Ele deseja atravessar todas essas barreiras para alcançar o coração de todo homem e mulher. Quando a gente vê neste tempo, de tanto sofrimento, eu acho que todos nós refletimos, neste tempo, meu Deus, diante de tanto sofrimento, o que fazer? E eu acho que a conclusão que nós podemos tirar neste tempo é, meu Deus, realmente Jesus Cristo é a resposta para as dores da humanidade, Diante das depressões, diante das doenças, diante das realidades financeiras, Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo, e nós acreditamos pela vocação que nos encontrou, que o carisma Shalom é essa resposta para todos os povos, para todos os cantos do Brasil e do mundo, E isso é uma verdade, que eu queria trazer e lembrar para cada um de nós, essa grande graça que é o carisma Shalom para nós. Então, não sei se vocês já escutaram alguma vez o Moisés falando sobre isso, mas algo que eu fico muito feliz, quando ele fala que o carisma é como se fosse um germe que está dentro dos corações de homens e mulheres que Deus livremente escolheu. E esse germe, quando ele tem um contato com o carisma, é como se começasse a brotar e começasse a se desenvolver dentro do seu coração esse anseio e esse desejo por aquilo que está percebendo, que é o carisma Shalom, aquilo que está dentro dele. Então, todos nós das difusões da obra, do Brasil, da América Latina e do mundo, nós temos esse carisma, temos esse germe do carisma dentro de nós. Gente, isso é algo incrível. Não sei para vocês, mas eu que sou de outro país, que não tive contato nenhum com a comunidade, nunca escutei sobre. Realmente, quando eu tive a primeira experiência, eu tive por meio de um espetáculo da comunidade, você pode ter tido de outra forma, mas no momento em que nós tivemos essa primeira experiência, nosso coração vibrou, de uma forma tal que a gente decidiu dizer sim a estar à frente, de uma obra de difusão, um desejo de levar as pessoas a ter uma experiência com Cristo através do carisma. E no meu caso, a vontade de Deus para a minha vida é ser a comunidade de vida, E acreditando que isso ia fecundar também para
todos os povos, né, onde nós somos chamados a ir. Então, Moisés ele nos disse que esse germe está dentro de corações que são nativos de todos os lugares do mundo. E sendo nós nativos desses lugares, nós somos chamados a encarnar o carisma nas nossas vidas. E dessa forma que o carisma vai se encarnar nas diferentes cidades, no interior do Brasil, do norte, do sul, de todos os lugares do Brasil e do mundo. Como que isso vai ser possível? Por meio de pessoas como você e como eu, que fomos escolhidos por Deus, encarnando um carisma nas nossas vidas, e assim a gente vai difundir o carisma para todos os povos, para todo mundo. Então, nós devemos sentir no nosso coração uma profunda gratidão. Porque, gente, nós não fomos escolhidos porque a gente é muito bom. Se você acha isso, deixa eu te dizer que nós fomos escolhidos porque Deus quis. Porque Ele tem um plano de misericórdia com as nossas vidas. Porque o primeiro que Ele quer converter é meu coração e o seu coração. Porque Ele deseja nos salvar. Então, nós precisamos nos sentir muito felizes, muito gratos, porque Deus quis me escolher desde tão longe, né, para eu ter esse germe do carisma no meu coração, para eu encarnar o carisma na minha vida e assim poder evangelizar através da minha vida, né? E vocês, cada um nas suas obras de difusão, hoje, assim, o primeiro momento desse dia é a gente dizer obrigado, Senhor, muito obrigado, porque Tu me escolhestes, mesmo como eu sou, com a minha ignorância, né? A gente que desconhece o carisma, mesmo tão distantes, né? Às vezes a gente diz, meu Deus, se a gente estivesse mais perto, né, do fundador, se a gente tivesse missionários da comunidade, né? Mas Deus te escolheu jovem, Deus te escolheu nas condições que você estava nesse tempo da sua história para ser um difusor do carisma. E isso é um grande motivo de gratidão. Deus nos escolheu como seus instrumentos. Algo que eu me lembrava muito era várias entrevistas, né, que muitas vezes fazem para o Moisés, pessoas que não conhecem o carisma, e eles vão perguntando assim, ei Moisés, como você se sente, né, diante de tudo que Deus fez na comunidade, diante de tantos países que a comunidade alcançou? Aí o Moisés sempre fala assim, eu sou inocente. E por que eu falo isso para vocês? Porque se o Moisés, né, que é aquele jovem que ofertou a sua vida, né, o primeiro pelo qual se encarnou o carisma, ele se sente inocente diante da obra de Deus, ou seja, Deus é o autor de tudo, tudo é graça de Deus. Imagina nós, né? Nós precisamos compreender que os frutos das difusões, os frutos de tudo são de Deus, não são nossos, é uma graça de Deus. Então, que como Moisés, nós também possamos dizer, né, que realmente nós simplesmente estamos aqui para desejar ofertar as nossas vidas. E Ele é que dará os frutos. Quando a gente lê na palavra de Deus, existe um pedacinho assim de um versículo que para mim sempre marca o meu coração e me dá uma grande tranquilidade diante da obra de Deus, que vai dizendo assim, na primeira carta aos Coríntios: assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus quem faz crescer. Mas só Deus quem faz crescer. Vós sois do campo de Deus, do edifício de Deus. Gente, só Deus quem faz crescer. Isso para a gente tem que ser um consolo, né? Diante de todos os desafios que a gente vive nas nossas difusões, né? Diante de tantas coisas que a gente vive. Meu Deus, só Tu que fazes crescer. Somente a Deus pertencem os frutos, né? E a Ele que nós devemos entregar as nossas vidas para que Ele nos utilize como seus instrumentos diante da obra de Deus. Então, eu queria assim, que a gente abrisse os nossos escritos. Eu sei que todos vocês, né, têm os escritos da comunidade, que é muito importante assim, que a gente sempre esteja lendo, mergulhando, porque essa é a forma como a gente vai encarnar o carisma. E existe dentro dos escritos assim, uma parte que fala no coração da obra e a unidade do carisma, né, que é uma das partes aqui dos nossos escritos. E Moisés ele vai falar para a obra Shalom. O que é a obra Shalom? Eu acho que às vezes a gente não compreende assim, o espírito do fundador quando ele fala sobre a obra Shalom. Porque a obra são todos aqueles que decidem
acolher nas suas vidas o Evangelho, encarnar nas suas vidas o Evangelho e a palavra de Deus e ser testemunhos deles na vida ordinária, através do carisma, ou seja, vivendo o caminho da paz, pacificando as nossas vidas, para assim a gente crescer até chegar à maturidade de Cristo, né? Então, todos aqueles, seja membros de grupos de oração, seja líderes da obra, seja missionários da comunidade de vida, a aliança, são obra Shalom. Então, quando Moisés ele fala assim, para a obra, ele está falando para todos nós, né? Nesse contexto. E ele vai falando aqui, né, no escrito no coração da obra Unidade do Carisma, que Deus, ele escolheu pessoas específicas, os resgatou, para que essas pessoas com esse germe do carisma no seu coração, por gratidão, assumissem sua vocação como filhos de Deus. Então ele não fala nem a vocação como comunidade de vida, comunidade de aliança. Antes disso, nós assumimos a nossa vocação como filhos de Deus, de amar a Deus, de viver o Evangelho, de dar a nossa vida por Deus, né? E vai falando também que o carisma Shalom, para aqueles que Deus dá, né, de forma livre, ele chama para ser e viver, abraçar na vida, encarnar na forma de viver. Ou seja, o carisma não é algo que eu faço, o carisma é algo que eu sou. Nossa, peraí, Adriana, como assim, né? Porque meu acompanhador da difusão sempre fala que eu preciso, né, viver dessa forma, fazer. Claro, é muito importante a gente fazer as coisas que são próprias do carisma, mas existe uma forma própria de ser Shalom. E eu vou dizer para vocês, né, aqui nos nossos escritos, vai falar de como que a gente vai encarnar na nossa vida o carisma, né? No ponto 7 ainda desse escrito, vai nos falar que as pessoas com identidade do carisma, que Deus deseja, não somente pessoas que se engajem na obra, ou seja, eu vou fazer aquilo que está me dizendo, ser promotor jovem, ser promotor apostólico, vou aprender, eu faço o evento. Gente, o Shalom é muito mais do que isso, é muito mais do que fazer as coisas. Nos nossos escritos, o nosso fundador disse que mais do que um engajamento, ele deseja pessoas que tenham identidade com o carisma, que sejam Shalom, que encarnem em suas vidas a vocação, que acreditem nela e também acreditem naqueles que Deus colocou à frente, se sintam com o coração na obra. Então, você que está à frente, que Deus escolheu, você precisa acreditar que Deus escolheu você. Através da comunidade, da pessoa que te acompanha, Deus te escolheu a ti e o conselho da tua obra de difusão para estarem à frente, para ser um pastor de grupo de oração, para estar à frente de algum serviço da obra. Você precisa acreditar nessa eleição de Deus na tua vida, que não é somente para você trabalhar e fazer coisas, mas para você se santificar, para você ser uma pessoa plena, ser uma pessoa feliz, para você ser um instrumento de Deus, para investir a sua vida nessa vocação. E como que a gente vai encarnar o carisma, né? Porque muitas vezes a gente pensa que encarnar o carisma é somente quando a pessoa já tem um sinal visível, né? Mas não é assim. O nosso fundador, ele fala para a obra Shalom. E ele vai dizendo a experiência dele. Nós sabemos que a forma como a gente vai poder, vamos dizer assim, compreender o carisma é como Moisés vive. E ele vai partilhando na parte do caminho da unidade, no ponto 94, diz assim: a partir da minha experiência de Deus e do cultivo da amizade divina, o Senhor me conduzia a um verdadeiro caminho de doação. Com simplicidade fui compreendendo que para crescer na minha comunhão com Deus, era indispensável crescer na minha comunhão com meus irmãos. Fui percebendo que a minha comunhão com Deus me jogava para uma doação de vida com os outros. Entendi que o amor era um só. Na medida em que crescia meu amor a Deus, crescia também a necessidade de me doar aos outros. E quanto mais eu me doava aos outros, mais crescia meu amor a Deus. Então, aqui ele nos dá as dicas para a gente poder encarnar na nossa vida o carisma. Primeiro,
a amizade com Deus, né? A gente viu aqui claramente, e eu acho que vocês podem dizer, meu Deus, de novo a gente vai falar sobre a amizade com Deus, oração. Gente, até o final das nossas vidas, sempre nós vamos escutar sobre isso. Porque se a gente não tem uma amizade com Deus, como que nós vamos conduzir uma obra de difusão? Porque nós sabemos que esse lugar que Deus nos confiou é vontade de Deus. Mas como que nós vamos poder levar? Como que nós vamos discernir? Como que a gente vai superar os obstáculos? Só com a graça da amizade com Deus. Então Moisés, ele nos disse que é necessário sempre cultivar essa amizade. Não é algo, vamos dizer assim, simplesmente em momentos que eu preciso discernir. Eu preciso ter um relacionamento com Deus diário. Isso não é somente para os missionários da comunidade. Você que Deus escolheu para estar no conselho da obra, que é liderança, que presta esse serviço dentro da obra, você é chamado a ter uma amizade profunda com Deus. Porque somente assim você vai poder escutar a condução de Deus, que é o dono da vinha. Ele que conhece as pessoas melhor do que você. Ele que sabe as necessidades do teu povo. Ele que sabe como vai te conduzir. Então, a amizade com Deus é a primeira forma como você vai poder encarnar esse carisma na sua vida. Outra coisa que ele nos fala aqui é sobre a unidade com os irmãos. Ele disse que, na medida em que ele ia rezando, ele ia tendo essa amizade com Deus, ele sentia que seu coração o impelia a se dar, a se doar aos seus irmãos, a ter essa unidade com os irmãos. E a gente vai se deter um pouco mais para falar dessa unidade. Porque, gente, não adianta a gente fazer coisas muito boas para a obra, fazer eventos ótimos, a gente se garantir naquilo que a gente faz, vamos dizer assim, né? Se a gente não vive em unidade com aqueles que Deus te deu. É unidade com Deus, é unidade com os teus irmãos. Porque assim os frutos não vão ser fecundos. Então é muito importante. A gente vai se deter um pouco mais nesse ponto da unidade. E o terceiro ponto, né, que vai nos falando para a gente encarnar o carisma, é esse caminho de doação, de ofertar as nossas vidas, de entregar tudo por amor ao outro. E na medida em que a gente vai vivendo essas três coisas, minha amizade com Deus, a unidade com o outro e a doação, que é a evangelização, a oferta de vida, vocês vão vendo que o carisma vai se encarnar na vida de vocês. Eu sei que às vezes a gente fica inseguro. E eu digo porque eu sou de outro país, né? Meu Deus, eu não sei se eu estou falando certo, falando errado, né? Não sei se é isso mesmo, mas o que vai fazer que a gente mergulhe no carisma, que a gente tenha uma identidade com o carisma forte, né? Que às vezes a gente disse, meu Deus, eu preciso crescer, mas a gente não sabe como. É muito simples, reze. Reze com os estatutos, não, com os escritos da comunidade, estatutos para quem é da comunidade Aliança, né? Que também está nas obras de difusão. Nós vamos rezar com os nossos escritos, vamos ver as pregações, né? Na Live SH agora a gente já tem acesso a muito conteúdo da comunidade. Como é importante a gente se aproximar do carisma, rezar com aquilo, porque isso vai nos ajudando a mergulhar. E também vivendo essa unidade, essa vida fraterna com aqueles que nós estamos do lado. Seu promotor apostólico, o promotor jovem, aquele que é responsável pelo financeiro, o jovem que chegou a primeira vez, quem está responsável por cada coisa dentro da obra, aqueles que Deus nos deu, são eles que a gente precisa viver essa profunda unidade. Moisés, ele vai nos dizer, ainda nesse escrito, algo que eu acho que é, assim, ele mesmo disse, é o segredo da felicidade, é o segredo de tudo aquilo que nós podemos buscar. O segredo da felicidade e da paz não está na autorrealização, mas na medida em que eu me esqueço de mim mesmo. Sem reservas, doar-me, sem medidas, com o amor que eu fui amado. Então, gente, o segredo da felicidade e da paz não está em procurar-se a si mesmo. O segredo da felicidade e da paz está em a gente dar as nossas vidas, sair de nós mesmos de uma forma muito concreta.
Então, por que eu estou falando disso, né? Porque Deus, ele deseja operar uma obra de recriação na unidade a nível pessoal, de dentro para fora. Em mim, mas também no meu conselho, né? Naqueles que Deus me deu ao redor, na difusão da obra onde eu estou. Deus, ele deseja operar uma obra de recriação na unidade. E muitas vezes, assim, eu acho que esse segredo que o Moisés ele nos dá, ele responde algo que nós, muitas vezes, não compreendemos, né? Por que eu, muitas vezes, vivo de uma forma, vamos dizer assim, infeliz, muitas vezes, aquilo que Deus me confia? Por que muitas vezes a gente vive de uma forma pesarosa, cansado, se a gente, ai meu Deus, parece que as coisas são tão difíceis? Muitas vezes é porque nós estamos centralizados em nós mesmos. Muitas vezes é porque a gente não está vivendo esse mergulho no carisma, na oração, na comunhão com os irmãos. Muitas vezes é porque a gente não vai encarnando na nossa vida essa grande sabedoria, que é a saída de si. Então, se vocês estão passando por um tempo assim, que pode estar sendo difícil, se sentindo assim, com uma obra de uma forma pesada, é importante que nós nos avaliemos. Nós vivamos hoje, nos momentos de oração, essa autoavaliação como irradiação, e nós possamos juntos discernir, né? O que é que Deus ele está nos falando? Como que Ele quer que nós reparemos essas brechas dessa falta de unidade que nós podemos estar vivendo? Ainda nós, nesses escritos, nós vemos que Ele fala para nós, para as lideranças da obra, e Ele dá uma dica, vamos dizer assim. Ele disse que o amor pela comunidade e o zelo são fontes de unidade. Vocês que estão lá em diferentes lugares, no interior do Pará, no interior de Tocantins, lá no norte, né, no nordeste, enfim, em tantos lugares, no sul, no sudeste, fora do Brasil, nós enfrentamos muitas vezes lutas pela unidade, não é verdade? Porque a gente tem essa unidade com a paróquia, o pároco com as outras comunidades, muitas vezes dentro da nossa difusão da obra, a gente vai enfrentando lutas muito grandes. Mas algo que nós precisamos preservar é esse amor pela comunidade e o zelo pelo carisma. Ame a comunidade. Vamos ser gratos, porque através da comunidade nós encontramos o carisma que Deus deseja que nós vivamos em vista da santidade. Nós precisamos ser gratos, amar a nossa igreja, amar o nosso bispo, né? A gente ser muito prudentes diante de todas essas realidades e ter zelo, né? Por amor a Deus, à igreja, ao carisma, a gente ser fonte de unidade. Isso vai garantir a fecundidade dentro das nossas obras de difusão. Na revista Escuta, que eu sei que vocês já escutaram também muito sobre isso, nós, cada ano, né, temos uma revista como essa, onde a gente vai escutando aquilo que Deus falou para Moisés e seus assessores, o governo geral, o que Deus deseja falar para a comunidade. E como nós todos somos comunidade Shalom, eu queria partilhar um pedacinho assim, daquilo que Deus ele deseja falar para nós. Além da profecia, né, que conduz o nosso retiro, de Nossa Senhora, que com ela nós somos recriados, vai falando algo que eu achei muito belo, né? Uma das pessoas dentro do retiro teve uma visualização. Ela teve uma visualização de um mosaico. E esse mosaico, ele tinha diferentes formas. Mosaico, vocês sabem que é uma obra de arte, a qual ela é construída com pequenas peças de diferentes tamanhos, formas, enfim. E cada peça em si não tem valor nenhum. Mas no momento em que você vê aquele mosaico terminado, você vê a beleza, a obra de arte. E Deus ele ia falando que nós seremos como esse mosaico. Nós seremos belos diante do mundo. Ele disse, assim eu vos recrio, belos para que o mundo me contemple em vós.
para que ninguém se perca. Eu os protejo na sua própria pequenez, humilhação e sua fraqueza. Vos dou tudo isso. Vós sois tudo isso, mas sabereis que sou eu que vos embelezo, edifico e resplandeço. Assim vós estáis seguros em mim. Quanto mais convencidos da vossa pequenez, mais refletireis a minha beleza. Então Deus, ele ia nos falando, né? Falava para o conselho, fala para nós, que cada um de nós, gente, nós de missões de todo mundo, difusões de tantos lugares, tão diversos, tão diferentes, nós somos chamados a uma unidade que gera a beleza desse grande mosaico. Mas a beleza não está somente em mim, mas no conjunto, a beleza que Deus nos dá. E é muito importante que Deus, ele nos fala assim, uma frase que é bem forte, né? Quanto mais convencidos da vossa pequenez, mais refletireis a minha beleza. Normalmente, quando a gente tem uma experiência de Deus, o que faz que as pessoas voltem, né, para aquele lugar onde teve uma experiência? Quando a pessoa tem uma experiência com o belo que é Deus, né? Quando tem uma experiência forte com Deus, com Jesus Cristo ressuscitado. E essa beleza, gente, nós não temos condições de tê-la por nós mesmos, pelo nosso conhecimento. Não temos capacidade. Então, se a gente quer que a nossa obra cresça, se eu estivesse aqui, enfim, ao vivo com vocês, se eu pergunto, gente, quem quer aqui que sua obra de difusão cresça, né? Todo mundo vai levantar a mão. Todos vocês vão querer. Nós desejamos. Então, esse segredo para que a difusão seja atrativa diante de tantos sofrimentos do mundo, diante de tantas pessoas que precisam, é você reconhecer a sua pequenez, suplicar essa graça de Deus, porque Deus, ele nos promete hoje que ele dará essa beleza que vai atrair o mundo. Vai dizendo assim na revista Escuta: a beleza do mosaico era a unidade que a Virgem Maria custodia na comunidade. É a unidade que gera uma beleza tremenda. É a Virgem Maria que custodia, porque o diabo, o divisor, tenta de todas as formas separar-nos uns contra os outros. Mas Maria se coloca como aquela que custodia nossa unidade e por isso torna o carisma belo para a humanidade. Então, gente, Deus, ele deseja nos recriar na unidade. Ele deseja nos dar um coração mariano. Então, se você está percebendo dentro da sua difusão que o diabo, como vai falando, que ele é o divisor, você vai percebendo que estão se separando uns contra os outros, julgando-se mutuamente, que existe esse tipo de divisões. Vamos chamar Maria. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela venha a nosso auxílio, porque ela nos promete que ela é aquela que vai custodiar. Ela é aquela que vai estar aqui zelando por essa beleza da unidade entre nós. Porque a gente, é engraçado, né? Que às vezes Moisés vai falando que a comunidade Shalom é como se fosse um saco de gatos. Imagina aí, um saco cheio de gatos. Imagina, se arranhando uns contra os outros. Mas que, na verdade, existe o Espírito Santo dentro. E por isso que é uma graça de Deus. Então, nós somos pessoas diferentes, de culturas totalmente diferentes. Imagina, eu venho de uma cultura totalmente diferente da de você. E isso não significa que a gente tenha que se dividir. Pelo contrário, a gente tem que se amar nas suas diferenças, suplicar a graça de Nossa Senhora e, dessa forma, deixar que por meio dela nós possamos ser um. Essa unidade que vai tornar belo o carisma para a humanidade, para que as pessoas venham, se atraiam pelo carisma, entrem nas nossas obras de difusão, tenham uma experiência com Deus. E ele, conselho, né, Deus, ele vem nos exortando, né, e nos pedindo para a gente, nos momentos de tribulação, a gente não começar a brigar uns com os outros, não nos digladiar, diz assim na revista Escuta, mas a gente se abaixar e nunca perder a unidade. Se você está escrevendo,
eu queria, assim, te convidar para você colocar assim no seu caderno. Nunca perder a unidade. Essa vai ser a sua meta, assim, que você vai sair daqui para nunca perder a unidade. Gente, porque é a unidade que gera fecundidade, frutos que permanecem. É a unidade que vai garantir que as obras cresçam, que você viva de uma forma tranquila, harmônica, feliz. E isso não significa sem problemas, a gente sabe disso, né? Isso significa uma obra em unidade, bela, feliz, irmãos convivendo juntos, assim como nós somos chamados nos Atos dos Apóstolos para viver como as primeiras comunidades cristãs, vivendo tudo em comum. Então, eles vão nos falando assim, Moisés ele fala assim: se for necessário perder, percamos, mas não percamos a unidade. Se for necessário nos quebrar, quebremo-nos, mas nunca percamos a unidade. Porque se garantirmos a unidade, apesar de todos os nossos defeitos, ela torna a comunidade bela, o carisma belo e atrai o olhar da humanidade. Gente, isso é muito forte, assim, é muito concreto. É muito concreto. Deus nos chama a não viver na divisão uns com os outros, sem comparações, rixas, né? A gente vê isso na palavra de Deus, quando São Paulo ele vai falando isso para os filipenses, né? Não façais nada por vanglória, rixas, divisões, né? Mas tudo para a glória de Deus, porque isso que vai fecundar. Então, que nós possamos hoje, neste dia, nesse retiro, procurar realmente a gente fazer um exame de consciência. Como está o meu coração? Será que eu estou vivendo essa competição dentro com o meu conselho, com os irmãos que Deus me deu? Será que eu vivo comparando, culpando, reclamando? Deus não quer que você faça esse exame de consciência para se culpar, mas para que você possa viver um caminho de arrependimento. Para que nós possamos nos reconciliar. Nós precisamos nos reconciliar. Quando a gente se reconcilia, gente, essas brechas vão sendo saradas. Essas brechas vão desaparecendo no meio de nós. E a gente vai ficando mais forte em vista da evangelização. Vocês sabem, né, que a unidade ela é a mola propulsora da evangelização. Ou seja, quando nós estamos juntos, a obra cresce, a obra é forte. Quando nós estamos juntos, a fecundidade é garantida, porque é a graça de Deus que está no meio de nós. Então nós precisamos, neste dia, nesse retiro, nestes dias de planejamento, a gente lutar para viver essa unidade, essa comunhão. Porque quando nós vivemos a unidade, ali nos encontraremos a paz. Você e eu somos promotores da paz. Nós somos enviados ao mundo nas nossas obras de difusão, naqueles lugares onde ainda muitas pessoas desconhecem a Cristo. Nós precisamos anunciar a verdadeira paz. Mas a paz é um fruto. O fruto da unidade. O fruto da reconciliação do nosso coração com Deus e com os nossos irmãos. Então não vamos perder essa graça que Deus deseja realizar. Algo que eu sempre louvo muito a Deus, né? É pela história da comunidade. Nós temos 38 anos de história. E isso foi se construindo na medida em que os primeiros, eles foram vivendo a unidade entre eles e foram construindo. E na medida dessa história, nós chegamos em algum momento dessa história, tanto da comunidade como na tua história pessoal. E Deus nos alcançou para a gente ir naqueles lugares onde Deus deseja que tantos conheçam a Jesus Cristo. Então, gente, nós estamos num caminho de formação. Vamos nos dar a oportunidade de ter um coração humilde para a gente aprender do carisma, para a gente crescer nessa unidade com o carisma, para poder estar presente diante daquilo que a comunidade vai nos oferecendo para a gente conhecer, mergulhar mais. Vamos ter esse coração de formando, como o nosso fundador sempre falou. Isso para mim é uma das coisas assim que sempre marcou muito assim minha história missionária, porque
eu trago uma cultura diferente, eu trago costumes totalmente diferentes, e as pessoas sempre perguntam, né, Adriana, o que foi o mais difícil, né, de você se adaptar, né? Eu acho que algo que sempre Deus colocou no meu coração é que Ele me escolheu para ser Shalom. E eu preciso ter um coração de formando, para querer aprender, para querer saber como que se vive dentro do carisma. E na oração Deus vai confirmando isso. E nas minhas diferenças eu vou encarnando o carisma na minha cultura própria, nos meus costumes próprios, e assim com certeza vai fecundando no meu país, nos meus irmãos, e em lugares onde eu nem conheço. Porque saiba de uma coisa, as suas ofertas nunca se perdem. Você não sabe aonde. Pode ser que você não veja o fruto, porque o fruto pertence a Deus. Mas nunca vai se perder nenhum esforço pela unidade, nenhum silêncio pela unidade. Nada do que você perder em vista da unidade vai deixar de ser fecundo. Então, eu quero terminar assim como São Paulo vai falando aos romanos, né? O Deus que concede a perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.